Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar das 7 ferramentas do WCM. As ferramentas do WCM são fundamentais para a análise de todo e qualquer problema. Ele começa desde uma priorização clara e identificação da principal perda, a análise clara de um problema e a análise da causa raiz para não identificar os sintomas, a causa por detrás daquele fenômeno, daquele problema. Essa é a lista, então, das 7 ferramentas do WCM. A primeira, então, é a priorização dos problemas, encontrar problemas realmente importantes, relevantes, uma vez que os recursos de uma fábrica, tanto os recursos financeiros como os recursos humanos, são limitados. Então, nós precisamos focar naqueles problemas importantes. A segunda ferramenta é um desdobramento destas perdas de forma sistemática, lógica e detalhada para focar naquele problema relevante. Terceiro é a descrição clara do problema. A quarta ferramenta é a análise do 5W1H, o que fazer, quando fazer, onde fazer, quem, como. A quinta ferramenta é a análise da causa raiz do problema, ou seja, analisar a causa verdadeira e não o sintoma. A sexta ferramenta é a descrição do fenômeno, principalmente utilizando esboços, e o The Way to Teach People, a ferramenta do TWTTP, que nós vamos ver também mais adiante. Essa é uma visão geral, sistêmica das 7 ferramentas. Novamente, essas 7 ferramentas vão ser usadas em todos os pilares do WCM, na análise de todo e qualquer projeto. Seja uma análise de acidente, uma análise de um problema de qualidade, quebras, falhas, qualquer melhoria ou resolução de problema que nós formos implantar, essas 7 ferramentas serão de alguma forma utilizadas, ainda com outros métodos. Mas enfim, a primeira ferramenta do WCM é a priorização, ou seja, encontrar problemas relevantes, importantes. Existem uma série de formas de priorizar os problemas e as perdas dentro do WCM. Por exemplo, classificação ABC, o diagrama ou análise de Pareto, a matriz de segurança. A matriz de segurança nós vamos ver mais adiante, é uma matriz, é um mapa das áreas onde nós vamos classificar e priorizar em que área nós devemos atacar prioritariamente as ações de segurança, um mapa de quebra de máquinas, um desdobramento de custos, né? O Cost Deployment também faz parte do processo de priorização das perdas. A matriz de qualidade, assim como a matriz de segurança, nós vamos listar todos os problemas e, baseado na severidade e gravidade do problema, nós vamos poder priorizar os problemas mais relevantes. Desdobramento de perdas pelo OIE, a eficiência global dos equipamentos, e o mapeamento do fluxo de valor. Veja, o Lean Manufacturing normalmente usa particularmente o mapeamento do fluxo de valor como forma de priorizar os problemas, né, para reduzir o lead time. O WCM já tem diferentes formas de priorizar os problemas. O mapeamento do fluxo de valor é apenas mais uma das formas de priorizar. Aqui, agora nós vamos ver a matriz de segurança e a matriz da qualidade um pouquinho mais em detalhe. Então, essa é uma matriz de segurança. Como ela é construída? Ela é construída na sua parte horizontal, depois nós vamos colocar na vertical as áreas. Então, por exemplo, nós temos aqui um grupo de injetoras, depois um grupo 2 de injetoras, usinagem linear. O que é isso? Isso são as áreas de uma fábrica, né? Você pode dividir a sua área. Minimamente as áreas não devem ter menos do que 20 pessoas. Em torno de 20 pessoas, cada uma das áreas você pode subdividir em áreas, desde que seja uma área com pelo menos 20 pessoas. Aqui estão 3 categorias. A primeira categoria são o que a gente chama de resultante. As resultantes são uma classificação pela severidade, desde incidentes até acidentes. Depois as perdas, onde as perdas acontecem quando ocorre um acidente, e depois a causa raiz. Então, o que são as resultantes? As resultantes são uma pirâmide de Heinrich.
Na parte inferior nós temos os atos inseguros, os incidentes. Depois, aumentando a gravidade, vem as condições inseguras, os quase acidentes, os acidentes sem perda de tempo, ou First Aid Incidents, os acidentes com perda abaixo de 30 dias, os acidentes com perda acima de 30 dias, até chegar nos acidentes fatais. Ou seja, a resultante é a severidade com que atos, condições, incidentes ou acidentes ocorrem. É uma escala de incidentes e acidentes. A parte de baixo são as perdas, ou seja, dado um acidente, onde o acidente ocorreu. Então, por exemplo, nesse exemplo da injetora do grupo 1, houve 3 acidentes, 2 sem perda de tempo e 1 com perda de tempo. Os outros foram incidentes ou quase acidentes. Então, esses 3 acidentes aconteceram, 2 no braço e 1 nas mãos, nesse exemplo. E a causa raiz está aqui distribuída, 1 pela falta de conhecimento e os outros 2 por atos inseguros, atitude incorreta e falta de atenção. Mas olhando assim a matriz de uma maneira geral, é difícil priorizar qual das áreas nós devemos atacar em primeiro lugar. Então, o que nós fazemos na matriz? Então, por exemplo, esse é o injetora número 1. E ela atingiu 389 pontos. O WCM, ele recomenda uma ponderação de pontos dependendo do evento, da resultante. Então, para cada ato inseguro identificado na área, nós devemos multiplicar por um fator de 1. Cada condição insegura, um fator 2, cada quase acidente 5, sem perda de tempo 10 e assim sucessivamente até chegar em 500 pontos caso um acidente fatal venha a acontecer. Se nós pegarmos esta linha de injetoras do grupo A e multiplicarmos cada um destes números de acidentes e incidentes pelo correspondente ponderação em pontos, vamos encontrar 389. Bom, se nós multiplicarmos em todas as áreas, nós vamos encontrar que a área mais prioritária para nós tomarmos as ações de segurança, em primeiro lugar, será a linha de fabricação A e depois a injetora montagem B, nesse nosso exemplo. Com isso, nós conseguimos priorizar de forma efetiva as ações de segurança, as análises de acidentes, as análises dos quase acidentes e buscar a solução, porque essas áreas são as áreas mais críticas. Então, essa é uma forma de priorizar, diferentemente da análise de Pareto, diferentemente do mapa de fluxo de valor no caso de acidentes. Vamos ver um outro exemplo da matriz de qualidade, que também é uma forma de nós priorizarmos agora os problemas de qualidade. Então, como essa matriz é construída? Primeiro nós listamos os problemas de uma determinada fábrica, por exemplo, de uma determinada unidade. Então aqui nós colocamos numa fábrica de processamentos os 10 principais problemas que essa fábrica teve no ano de 2018. Muito bem, vamos avançar esta análise, construir a matriz de qualidade baseado em 3 fatores. A frequência com que este problema acontece, o tempo necessário para retrabalho, reparo, quanto tempo ele leva para ser reparado e a sua importância. A importância é diretamente proporcional onde o problema ocorre. Quanto mais próximo esse problema acontece do cliente, mais relevante, mais importante esse problema será. Então, vamos olhar primeiro o número de casos. Então, colocamos aqui todos os problemas relacionados, ou todos os casos relacionados a cada problema. Então, por exemplo, no problema número 1, vazamento de válvula pelo recrave no produto A, nós tivemos 5 casos de reprovação na linha, um caso de reprovação no Quality Gate, ou seja, na inspeção final, e um caso de reprovação no cliente. Não tivemos nenhum caso encontrado numa auditoria final, por exemplo. Tá? Em seguida, nós somamos o total de casos. Nesse primeiro problema, então, o total de casos foi 7. Aconteceram 85 ppm, ou seja, o número de casos dividido pelo total
de produtos produzidos, nesse caso o produto A foi 85 ppm, e aí nós temos um fator A. Se nós olharmos aqui na tabela, se nós temos abaixo de 100 ppm, nós damos um fator 1, entre 100 e 1000 ppm nós damos um fator 2, entre 1000 a 10.000, 3, e acima de 10.000 ppm nós usamos um fator 4. Então, nesse caso, foi menor do que 100, o fator a ser utilizado é 1. Em seguida, nós vamos olhar pelo tempo de reparo, ou seja, quantas horas este problema, que é o vazamento da válvula de recrave do produto A, esse primeiro problema que nós estamos analisando, quanto tempo leva para ser reparado. Veja, esse tempo de reparo também você pode analisar utilizando os próprios dados e fazer a classificação que melhor convém para a sua indústria. Neste exemplo, nós utilizamos, ora, se é um reparo abaixo de meia hora, nós consideramos um fator 1. Se esse problema leva entre meia hora a 2 horas para ser reparado, um fator 2. Entre 2 a 8 horas para ser reparado, um problema bastante crítico em termos de reparo, 3 horas. E acima de 8 horas de reparo, por exemplo, nós consideramos um fator 4. Nesse caso, vamos dizer que esse problema tenha um fator 3, ou seja, ele é acima de 2 e menos do que 8 horas. Para dar a importância do problema, vamos dizer que esse problema tenha acontecido parte na reprovação, como nós encontramos 5 casos, parte no Quality Gate, ou seja, na inspeção final, e parte no cliente. Então, nós vamos multiplicar por 1 quando a reprovação acontece no final da linha, 3 quando 1 quando acontece na linha, 3 quando acontece no final da linha e 8 na auditoria final e 15 no cliente. Fazendo as multiplicações A vezes B vezes C, nós temos um fator de prioridade do problema. Então, neste caso, nós vamos encontrar que o primeiro problema a ser priorizado é o problema do frasco danificado no produto W e o segundo problema a ser priorizado é o frasco danificado no produto B. Quando nós temos vários problemas de qualidade a serem analisados, e muitas vezes são problemas históricos, com a causa raiz ainda não identificada, e normalmente com problemas que advêm dos clientes, com poucas informações, é muito importante, quando nós temos uma lista enorme de problemas, poder focar naqueles problemas mais relevantes para utilizar os nossos recursos de forma mais inteligente. Então, nós vimos aqui dois exemplos, além do fluxo de valor e da análise de Pareto, 2 formas, a matriz de qualidade e a matriz de segurança. Nós vamos ver mais adiante, quando olharmos os pilares técnicos do WCM, também o Cost Deployment, que é uma forma de traduzir perdas em valores, para que a gente priorize as perdas não por minutos, quilowatts ou horas, mas traduzi-los em valor monetário. A segunda ferramenta fundamental do WCM, uma vez priorizado o principal problema, seja um problema de qualidade, seja uma área a ser tratada de segurança, seja uma perda advinda do Cost Deployment, uma vez identificado, nós vamos desdobrando essas perdas de uma forma lógica e detalhada. Existem muitas formas de estratificar os problemas. A mais conhecida é a análise de Pareto, para entender os fatos, analisar os dados para identificar as perdas e organizá-las em termos de severidade, identificar a maior perda e repetir o processo até descobrir um padrão dentro dos dados que se revele um problema. Nós vamos agora, já vimos um problema de segurança, de análise de áreas mais prioritárias em termos de segurança para atacar as ações, já vimos a priorização dos defeitos de qualidade. Vamos olhar agora em termos de quebra ou breakdown. Por exemplo, áreas intensivas em máquinas e equipamentos. Qual é a forma e o modo de nós desdobrarmos as quebras e os modos de falha de equipamentos e máquinas? As quebras, elas podem estar divididas basicamente em 3 modos de falha. Elas podem quebrar, os equipamentos podem quebrar por motivo de
deterioração, ou seja, falha para manter as condições básicas do equipamento ou falha para restabelecer as condições do equipamento. No primeiro caso, falha para manter as condições básicas significa uma falta de manutenção autônoma, inspeção, limpeza, lubrificação do equipamento. O segundo tipo de falha, que é uma falha para restabelecer a condição do equipamento, é normalmente uma falta de manutenção preventiva, manutenção planejada. A segunda classe de falha dos equipamentos é o aumento do estresse, ou seja, o equipamento é submetido a um estresse além da sua capacidade. Isso por falha ao observar as condições de operação, ou seja, nós utilizamos o equipamento de uma forma incorreta, além da sua capacidade operacional. Isso às vezes acontece em determinadas máquinas, onde nós aumentamos a velocidade de operação para produzir um throughput, uma saída maior de produtos por hora, então falha ao observar a condição de operação, ou mesmo por falta de habilidade do operador ou falta de do manutentor, do técnico de manutenção. O terceiro tipo de modo de falha de quebras ou breakdowns é a baixa robustez do próprio equipamento, seja por fraqueza de projeto original do equipamento, seja por razões externas, por exemplo, peças de reposição inadequadas, substituídas no equipamento que vieram a falhar. Bom, muito bem, esses três classes de falha por breakdown, eles na realidade são 7, 2 por deterioração, 3 por aumento do estresse e 2 por baixa robustez. Quando nós analisamos a quebra de um equipamento, nós devemos classificar essa quebra do equipamento considerando os modos de falha colocados aqui, ou por deterioração, ou por aumento do estresse, ou por baixa robustez. Isso faz com que o desdobramento para se chegar na unidade, no equipamento, no modo específico de falha aconteça. Por quê? Porque cada tipo de modo de falha tem uma ação diferente. Ora, se o problema for relacionado à falha para manter as condições básicas do equipamento, a ação será implantar um sistema de manutenção autônoma para inspecionar, limpar, lubrificar, reapertar peças e componentes. Se a quebra advém de uma falha para restabelecer as condições de operação, é falta de uma manutenção preventiva. Se é um aumento do estresse devido à falta de habilidade do operador ou do técnico de manutenção, precisamos atuar em padrões de trabalho, treinamento de operação e treinamento de manutenção. Se é baixa robustez, bom, aí nós temos que reforçar o projeto ou atuar na aquisição de peças padronizadas de reposição ou reforçar até o projeto do equipamento. Muito bem, na aula seguinte nós vamos continuar com as 7 ferramentas, agora abordando a descrição clara do problema, o 5W1H e as outras ferramentas do WCM. Até lá!